Bom, gente, então agora que a gente já sabe a noção de distância, a gente pode usar essa noção para começar a definir novos objetos na geometria. Por exemplo, se a gente tem um ponto C no espaço euclidiano, vamos considerar aqui o espaço euclidiano R2, né? Os pontos com duas coordenadas. E a gente tem um número real R, um número positivo. E o que a gente quer é o conjunto de pontos, né? Pontos lá do espaço bidimensional, de tal maneira que a distância desse ponto P até o ponto C é sempre igual a R. E isso dá para a gente a noção de circunferência, porque veja só, se a gente tem aqui o nosso ponto C, a gente tem aqui o ponto C, então veja que todos os pontos que estão a uma distância R igual a R do ponto C, o conjunto de todos esses pontos vão formar uma circunferência. Então aqui, ó, todo ponto P, se eu tomar um ponto P aqui, ó, essa distância aqui é igual a R. Qualquer outro ponto que eu pegar aqui, essa distância é sempre igual a R. Então todos os pontos que estão a uma distância R de um ponto fixo, esse conjunto determina uma circunferência, tá? E o que é que a gente pode fazer aqui com essa noção de distância e essa definição de circunferência? A gente consegue deduzir a equação de uma circunferência. Veja como é simples. Então, se um ponto P ele está na circunferência, então a gente tem aqui a hipótese o seguinte: P está na circunferência. Se ele está na circunferência, o que a gente tem aqui? Se esse ponto ele está na circunferência, significa que a distância, ó, o que a gente tem aqui, a distância do ponto P até o ponto C é igual a R, tá? Se o nosso ponto C, a gente der coordenada para ele aqui, ó, C, ele vai ter coordenada x0 e y0. E a gente usar a fórmula da distância, a gente vai ter a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Tudo isso é igual a R. Então, elevando tudo ao quadrado para essa raiz sair, a gente vai ter o que? A gente tem aqui x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a R ao quadrado. Então, qual é a conclusão? A conclusão é, então, se um ponto ele está na circunferência, ou seja, ele pertence à circunferência, as coordenadas desse ponto P, ó, então todos os pontos P da circunferência, as coordenadas x, y devem formar uma solução para essa equação que a gente acabou de obter aqui, ó. Então, todo ponto que está na circunferência, as coordenadas x, y devem formar uma solução para essa equação aqui. E essa equação que eu estou destacando aqui é a chamada equação da circunferência, tá? Então a gente tem aqui, ó, a equação da circunferência. Dado a equação, como mostra aqui agora, como a gente acabou de ver a equação da circunferência, o contrário também é válido. Se todo ponto P em que as coordenadas desse ponto formam uma solução para essa equação, a gente pode dizer que esse ponto P ele está numa circunferência de centro em x0, y0 e raio R. Então, por isso a gente define, né, essa equação aí como a equação da circunferência, que é
a gente tenha uma equivalência, tá? E o que você pode observar que toda vez que você tem a equação de uma circunferência, você já identifica aqui, ó, gente, as coordenadas do centro. Então, esse x0 e y0 são as coordenadas do centro da circunferência. E aqui a gente tem o raio, tá? Vamos fazer um exemplo. Se a gente tem uma equação aqui, vamos considerar aqui uma equação do tipo x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 4. Então veja que a gente tem aqui as coordenadas do centro, que a gente consegue identificar pela equação. Então veja que aqui a gente tem as coordenadas do centro. Então veja que o centro dessa circunferência é 1 e menos 2. Olha aqui o formato da nossa equação, é y menos y0. Esse y mais 2 é como se fosse y menos 2, não é isso? Então, por isso que a gente tem que, como a coordenada y do centro é igual a menos 2. Então, o centro dessa circunferência é o ponto 1 e menos 2, e o raio é igual a 4 ou é 2? Então, vamos voltar aqui, ó. Veja que o raio é r, né? E o r aqui está ao quadrado. Então, o nosso raio aqui ele tem que ser igual a 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4, né? Então, só da gente olhar para a equação, a gente identifica o centro da circunferência e o raio. Daí a gente já consegue até fazer um esboço de gráfico. Ó, a gente tem aqui o eixo y, o eixo x. Se a gente marca o ponto 1 e menos 2, aqui a gente tem o centro da circunferência e a gente traça uma circunferência de raio igual a 2, que seria algo assim. Deixa eu pegar uma ferramenta de... Então a gente tem essa circunferência aqui. A gente tem mais ou menos isso daqui, né? Uma circunferência de raio igual a 2, com centro no ponto 1 e menos 2, tá? Então veja que a partir da noção de distância, a gente obtém um conjunto de pontos que tem a mesma distância de um ponto fixo. Esse conjunto é a chamada circunferência, tá? Então a gente tem a equação da circunferência. Então, só de olhar para a equação da circunferência, você identifica o centro e o raio, né? E essa mesma ideia, ela se estende para a noção de esfera. A definição de esfera é a mesma definição de circunferência lá no espaço tridimensional. Só que aí esse conjunto ele é um pouco maior, né? Aí a gente tem a esfera. E aí, então, eu deixo para vocês estudar, né, a noção de esfera, como está lá no conteúdo online disponível. E façam os exercícios e qualquer coisa eu estou à disposição. E na próxima aula a gente continua, tá bom? Então, um abraço a todos.